dia, boa tarde, boa noite para quem estiver nos assistindo, nos ouvindo. Hoje temos mais um dia, um encontro aqui do nosso videocast da ACB Brasil, em que falamos sobre a série acerca do mercado de saúde, toda a saúde corporativa, né? Trazendo hoje aqui o Rogério Scarabel e a Mayara Jade Bandeira. Antes de passar, vou só me apresentar aqui novamente. Meu nome é Ítalo Martins, eu sou médico, trabalho com saúde corporativa há 20 anos, fui da área de saúde suplementar de operadoras durante 17 e hoje a gente envereda nesse mercado que é bem complexo, a gente sabe que é difícil, fragmentado, mas que tem todos os nossos desafios aqui que a gente vai falar um pouquinho. E aí eu vou aproveitar só para me descrever aqui. Eu sou branco, uso barba, uso óculos, tenho barba, uso óculos, tenho um cabelo já sumindo pela idade, mas passando aqui, vou passar a palavra para a Mayara para se descrever, para contar aqui um pouquinho da história dela e se apresentar, e depois ao Scarabel. Boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, né? Aí pegar a referência do Ítalo. Meu nome é Maiara, eu sou advogada, eu atuo há 14 anos na saúde suplementar, trabalhei bastante tempo em operadoras de plano de saúde. Hoje a minha atuação é mais focada na área estratégica da FIBO, a multiplataforma de saúde e bem-estar. E minha atuação é pautada ali na área de compliance, jurídico, relacionamento com os investidores, além de participar também do conselho consultivo da companhia. Espero poder contribuir aqui. E a minha descrição física, né? Eu sou estatura mediana, tenho 1,69, tenho a pele escura, tenho o cabelo escuro, médio também no ombro, olhos escuros, e acho que é isso. Obrigada, Heitor. E queria também agradecer pela participação aqui com vocês, com dois grandes nomes, Scarabel é referência em saúde suplementar, então me sinto muito honrada de estar aqui hoje. E o Ítalo aí, médico, empreendedor, meu mentor também, o considero dessa forma. E estou muito feliz de estar aqui com vocês, espero contribuir. Obrigada, Ítalo. Perfeito, Scarabel. Olá a todos, quero cumprimentar Maiara, bacana fazer o programa com você. Meu caro Ítalo, muitíssimo obrigado. Cumprimentar também a Amanda e o Eduardo, que cuidam da gente aqui nesse programa. Falar um pouco sobre mim. Eu sou advogado há 30 anos e há 25 anos eu trabalho com saúde. Não sei fazer outra coisa, nunca fiz na advocacia outra coisa que não seja saúde, o que acabou me levando para a ANS, para a Agência Nacional de Saúde, no ano de 2008, do qual eu fui diretor da DIPRO, da Diretoria de Normas e Habilitação dos Produtos, por 3 anos, de 2018 a 2021. A DIPRO, entre suas atribuições, nós cuidamos, ela cuida, né, na verdade, a atribuição da diretoria é cuidar do reajuste, das incorporações de tecnologia, da portabilidade, da rede, ou seja, uma importante diretoria da ANS, porque todos os seus temas, todas as suas atribuições são aquelas que impactam diretamente o beneficiário, né? Fui também, de 2019 a 2021, acumulando com a diretoria DIP, fui também presidente da ANS até o ano de 2021. E atualmente eu sou advogado, atuo no escritório Miglioli, Bianchi, Borrosino, Bellinati e Scarabel, por motivo bastante óbvio, todo mundo há de convir, que nós resolvemos chamá-lo de M3BS Advogados, que é muito mais fácil, até muito mais simpático, para dizer bem a verdade. Nosso escritório ele é 100% vocacionado, nós só trabalhamos com saúde, e nossa base é na cidade de São Paulo, temos também filial em Fortaleza, na cidade de Fortaleza. Eu sou um homem branco, de 1,70 m, cabelos grisalhos, e estou aqui para a gente conversar e bater esse papo. Espero que possa contribuir com todos nós. Perfeito, pessoal. Obrigado, pela apresentação.
Obrigado por aceitar o convite. Eu acho que os próximos minutos aí a gente vai ter muita experiência e muito conhecimento aprofundado do tema. Falar de saúde não é fácil, né? O mercado que é muito específico, como eu falo sempre, muito complexo e muito fragmentado, né? Tem várias vertentes, vários nuances diferenciados. E aí eu queria começar, a gente estava batendo um papo até agora há pouco, é, meio que toda a consideração que a gente vai fazer e fez durante essa série é muito sobre as mudanças que o mercado de saúde, e aí eu estou falando também das operadoras, de várias aquisições que aconteceram, da pandemia em si, né, que trouxe várias consequências de curto, de médio e que vão trazer a longo prazo, né? Mas que estão acontecendo coisas que a gente não via, né, no mercado de saúde, e aí a gente está falando das operadoras. E eu vou trazer um assunto aqui para que a gente começar, que com certeza afligiu várias empresas, ou que pode afligir várias empresas e que não era tão comum, que era o cancelamento, por exemplo, em massa de várias empresas, de contratos coletivos, tanto coletivos por adesão, mas especialmente a gente vai falar aqui dos coletivos empresariais, que é onde afeta os conselheiros de empresas, né, os grupos empresariais. E aí, Scarabel, eu queria ouvir de vocês esse contexto de mudança, né, que realmente foram coisas novas de acontecer isso, de como é que você observa e o que é que o conselheiro precisa entender nessa dinâmica para tomar a melhor decisão. Porque a gente está falando aqui não só dos conselheiros, mas dos gestores, né, e tudo mais, mas quem vai aconselhar nessa tomada de decisão, né? Eu acho que dentro dessa situação, o que é que você pode trazer para a gente? Então, a primeira questão que eu acho que é bastante importante é nós compreendermos que isso tudo consta da norma, isso tudo consta da lei, ou seja, a rescisão de contrato, ela é um movimento, uma movimentação da operadora de saúde legal. Não há nada de irregular quando a gente fala questão normativa ou legislativa. Isso tudo está previsto. Outro ponto importante é que nós precisamos entender, por vezes, a gente não olha para a regulação como se deve. E a gente acaba buscando cada vez mais acesso e depois a conta chega, né? E você incorpora, 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 usa, 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 usa de forma pouco racional ou de forma até desnecessária. Só existem duas formas de você ter isso de volta, que é através dos reajustes ou através da ampliação do preço da porta de entrada. Então, isto vai gerar reajuste. E esses últimos anos, seja pela interferência do Poder Judiciário, seja pela interferência do Poder Legislativo, abriu-se uma enormidade de discussões e debates a respeito do acesso e sobre os direitos, né, dos beneficiários. Então, isto realmente aconteceu. Você vê uma escalada de utilização na casa de 10% ao ano, né, principalmente posterior à pandemia, do qual a saúde ganhou um destaque, não por outro motivo, né, óbvio, e teve também uma relevância e onde também as pessoas sentiram a importância, né, de se olhar para a saúde. Então, o SUS foi muito valorizado e também a saúde suplementar foi muito valorizada. Vamos lembrar que de 2020 até 2024, mais de 3 milhões de pessoas aderiram voluntariamente aos planos de saúde. E olha que eles estão bastante caros. Acontece que também a pandemia trouxe um efeito, além da utilização, ela trouxe um efeito um pouco indesejado, que foi um problema econômico. Então, aquilo que era um costume de você repassar reajuste, se você olhar os números, você percebe 2020, 21, 22 e até 2023, em que não foi possível, 2023 muito menos, mas 20, 20, 21, 20, 21 e 22, sem dúvida nenhuma, não foi possível passar o reajuste. Então, você tem um aumento de despesa,
um aumento de utilização, mas você não consegue passar o reajuste para as empresas. Então, o que que acontece? As empresas fizeram um forte downgrade, diminuíram muito as questões dos planos de saúde em relação à questão geográfica e também a questão de, vamos chamar de luxo, assim, né? De ter 10, 15 hospitais disponíveis, poder ir em várias clínicas a todo momento. Mas, por uma questão de regulação, o rol ele é sempre o mesmo, né? Ele não diminui conforme você faz um downgrade no plano. O que você diminui é a rede, você não diminui a cobertura. E essas coberturas foram ampliadas de tal sorte que acabou pressionando demais. As operadoras impossibilitadas de repassar um reajuste começaram a olhar para dentro da própria empresa e ver quais são aqueles contratos em que não é possível mantê-los, né? E aí, então, faz os cancelamentos ou as rescisões de forma unilateral, que eu repito, são legais, previstas em contratos, previstos na norma. Então, basicamente, foi isto que aconteceu, na minha opinião, e o que vem acontecendo. Ou seja, você também precisa manter a operação solvente. Vamos lembrar que isso é uma exigência regulatória, a solvência, a manutenção da solvência das operadoras. Porque como o serviço é uma leia, ou seja, é um serviço futuro de um momento catastrófico e imprevisto no futuro, as empresas precisam estar solventes para fazer frente a esse gasto que pode haver no futuro. E outro ponto que nós precisamos lembrar também, que em 2019, foi, inclusive, da diretoria da DIPRO, da minha diretoria, nós aprovamos, na época, a portabilidade de carência, que é exatamente a defesa do consumidor em que, não podendo ficar ou tendo sido rescindido o seu contrato, ele pode se dirigir no prazo de 60 dias para outro contrato, para outro operador ou para um outro plano na mesma operadora, sem que isso lhe cause um prejuízo, ou seja, sem que isso que ele tenha que cumprir novas carências e tudo mais. Então, a agência pensou, naquele momento, pensou nesse ponto, nessa possibilidade para que o beneficiário não ficasse sem atendimento, ou seja, não fosse colocado fora do sistema de saúde. Então, a agência tem essas proteções por conta disso. E lembrar também que outro fator agravante, só para eu encerrar, que já estou me estendendo demais aqui na Não, resposta, tranquilo. mas que outro agravante importante é que, posterior à pandemia, né, surge uma oportunidade e surgem vários oportunistas que causam aí fraudes, utilizações desnecessárias, em número de situações que vêm lesando, né, vem lesando os beneficiários com essas fraudes. Precisamos lembrar, não podemos esquecer de dizer que operadora de saúde não paga pela fraude. Quem paga pela fraude somos nós. Quem paga pela fraude são os beneficiários, são as empresas. Quem paga pelos desperdícios somos nós, são as empresas, não é a operadora de saúde. E isso vem encarecendo e vem trazendo vários desses problemas que a gente vê hoje. Bom, Scarabel, então, assim, eu acho que na sua fala, você pontuou duas situações que são importantes no que a gente fala do aumento da sinistralidade que está acontecendo ao longo das décadas, principalmente nos últimos anos, mas que a tendência é decrescente. Que um é o aumento da sinistralidade, da utilização, e aí a gente tem que deixar bem claro aqui para todo mundo que a inflação médica não é inflação de preço ao consumidor, né? Que às vezes fala assim, olha, o reajuste dado pela ANS para planos individuais foi 3 vezes a inflação. Sempre vai ser, 2 a 3 vezes, isso é no mundo inteiro, porque incorpora 2 pontos.
a utilização e novas tecnologias, ou seja, hoje se faz muito mais ressonâncias do que há 10 anos atrás, e hoje se faz imunobiológico que 15 anos atrás nem existia, né? Então, é incorporação de nova tecnologia e aumento de frequência são os dois maiores impactos quando a gente vai falar de reajuste. E outro ponto é a judicialização, né? Ou seja, você colocou que tem vários outros fatores, como fraude também, gigantescamente. Você colocou a parte de alterações da legislação, abrindo a porta, como foi que você colocou. Mas eu vou puxar desses dois pontos. E aí, Mayara, eu vou passar a bola para você, falando dessa judicialização, porque a gente vê alguns movimentos, né, de avaliação de tecnologia em saúde, recomendação do, do CNJ quanto a isso, mas ao longo dos anos só se aumenta a judicialização. Tanto, né? E qual é a orientação que você vê para o conselheiro? Porque o conselheiro vem aqui recomendar a atuação da empresa e às vezes a empresa, a gente está falando de 70% do mercado, né? Scarabel colocou 70% do mercado é o plano empresarial, ou seja, quem paga são as empresas. É o público aqui que a gente está falando. Na hora que, qual o comportamento que a empresa deve ter mediante uma judicialização ou um problema de como ela pode se comportar, porque se esse é um ponto importante no aumento da utilização, desvirtuar toda a regulamentação em cima da judicialização, que em curto prazo às vezes resolve, mas a longo prazo não, né? De como é que você vê essa dinâmica, Maera, da judicialização, o comportamento do judiciário, tem alguns movimentos acontecendo, contextualiza um pouco isso aí até para o conselheiro de como é que ele tomaria essa decisão. Bom, eu acho que, em primeiro lugar, vale a pena trazer aqui que os conselheiros podem orientar as empresas a, de fato, conhecerem. O doutor Rogério trouxe vários pontos aí da norma, trouxe vários pontos indicando que há, sim, previsão contratual, há previsão normativa, mas o fato é que, hoje em dia, as empresas não conhecem o que a agência traz. Então, eu acho que um primeiro ponto aí é estimular esse conhecimento da matéria. A ANS, ela tem, no próprio site, tem uma área específica, a área do contratante. É uma área bem recente, acho que foi no final do ano passado que foi disponibilizada. Nessa área do contratante, você consultar os normativos por tema, é bem facilitada essa consulta. Você consegue consultar as operadoras de plano de saúde, indicadores, você consegue visualizar antes mesmo de contratar se aquela operadora, por exemplo, numa sala de situação, se ela tem um alto índice de ressarcimento ao SUS, que é um indicador um pouco negativo, porque não é nem se ela paga, tem esse fator também, se há o pagamento do ressarcimento ao SUS, que eu acho que é uma pauta para um outro tema, o grau de utilização desse beneficiário dela. Por que ele está indo para o SUS? Então, isso já tem um outro indicador de rede, de acesso. Então, acho que, em primeiro lugar, precisa existir esse conhecimento, né? Essa busca por esse conhecimento que é acessível, é disponível aí para todo mundo, pela própria agência reguladora. Um segundo ponto, a gente vê também que o próprio judiciário tem se movimentado nesse sentido. A gente tem visto os núcleos Natijus, por exemplo, que funcionam hoje para a saúde pública, mas a gente não vê essa iniciativa ainda na saúde suplementar, embora a gente saiba que existam movimentos de viabilização, de estruturação dessa ferramenta para a saúde suplementar também. Então, eu imagino que, colocando esses dois pontos, primeiro, conhecimento da matéria, e segundo, um desenvolvimento até mais do judiciário nesse sentido, talvez até incentivado pelas próprias operadoras, pelas empresas. Eu não sei exatamente qual é o problema, mas pode existir um problema orçamentário aí, então é importante todo mundo ter todas as empresas, né, terem esse conhecimento, para, quem sabe, poder contribuir
para o enriquecimento do setor dessa forma, e aí diminuir, reduzir a judicialização. E um terceiro ponto seria a própria orientação dos beneficiários, porque como eu não lembro agora se foi o Ítalo, se foi o doutor Rogério que falou, mas é um fato, né? Não é o beneficiário, não é a ANS que está pagando a conta, não é o fornecedor que está pagando a conta, quem acaba pagando essa conta é o próprio beneficiário na ponta, é a própria empresa na ponta. Né? Enfim, se ela custear esse plano por completo, e se não custear, quem acaba pagando, infelizmente, é o próprio beneficiário. Acho que são esses 3 pontos aqui que dá para trazer para esse fórum. E até lembrar aqui de outro papo que a gente teve nessa série, que às vezes a operadora pede, tem dentro do mecanismo de regulação, por exemplo, segunda opinião médica, uma perícia médica, tentando, eu falo como médico, o maior o beneficiado de mais médicos disso, e no caso, é o próprio paciente, né? Então, óbvio que quanto mais médicos pensam, a gente até fala que isso é mais comum no setor público do que no setor privado. Um hospital universitário público, ele discute muito mais o caso do que no hospital privado, muitas vezes. Às vezes a primeira reação da empresa não, é botar pressão para fazer uma liberação mais rápida, mais precoce, e muitas vezes a situação nem demanda dessa urgência. Mas um ponto que você colocou aqui, Maera, que eu queria chamar a atenção, é isso, porque a- o beneficiário pode entrar judicialmente, mas muitas vezes quem paga a conta, né, às vezes é dado uma liminar em curto prazo, por questões da vida e pelo desconhecimento, tem vários motivos, mas depois, mesmo que se perca em segunda instância, o que seja, acrescentou o sinistro, na operadora. Eu acho que talvez um ponto é de, primeiro, uma conciliação da melhor forma, de uma orientação, de tentar canais com a operadora, de um entendimento melhor. Eu acho que sempre é algo que a empresa, detentora de 70% do mercado, pode ajudar muito. Né? Que às vezes a gente, inclusive, vê um incentivo, né, da judicialização dentro da própria empresa. E às vezes a gente, né, já conhece aqui, o Scarabel provavelmente vai concordar, casos que nem precisariam de judicialização ou que não eram passíveis, que estava bem concordado, que tinha evidência de que a operadora iria liberar, mas dentro do fluxo normal e das normas, como colocou. E aí, Scarabel, eu vou puxar esse assunto que eu estou querendo fechar o círculo aqui. A gente falou sobre o impacto da utilização, sobre o reajuste, sobre a judicialização, que é um ponto importante, mas aí puxar para outro ponto importante dessa utilização toda, sobre o rol, que não é mais, por lei, não é mais taxativo, é exemplificativo, e nesse contexto de aumento de custo, qual é o desafio que você observa que uma empresa pode, porque virou sem limite, assim, não tem mais né, como a norma coloca, não é mais taxativo, é só exemplificativo. E, inclusive, ficou um pouco desconexo isso quando a gente entende profundamente da norma. Como é que você vê isso a longo prazo? Né? Qual é a tua visão, que trabalha sempre com saúde? O que é que, e já teve a experiência lá da ANS, de como é que pode virar isso a longo prazo para as empresas, ou seja, de aumentar tanto o custo que esse movimento a curto prazo de aumento de pessoas, 3 milhões de pessoas, como você colocou, começa a impactar tanto no custo que a empresa não consegue suportar. Como é que você vê essa dinâmica, Scarabel? Eu entendo que isso não está longe de acontecer, né? Se você olhar os resultados de 2023, você percebe que teve um aumento de vidas, mas não teve um aumento de receita na mesma proporção. Né? Você teve do ano em 10 anos, o aumento do ticket de venda é o mesmo que a inflação, contrário ao impacto do reajuste, que chega a ser a 3 vezes maior do que a inflação. Isso significa que está sendo vendido cada vez, a receita vem diminuindo, o que acaba impactando em
pouco tempo talvez não dê mais, né? Como eu falei, as empresas não conseguem mais absorver esse impacto dos preços dos planos de saúde. Já existem empresas, inclusive, que eu tenho conhecimento, que já estão definindo com sindicatos, com as organizações, que vão dar um valor fixo corrigido pelo IPCA, e cada um vai fazer o seu, vai atrás do plano de saúde que quiser, porque realmente na velocidade em que está, na forma como está, e com tanta interferência pouco técnica, né? Na ânsia de achar que está a proteger, na verdade, está desprotegendo o beneficiário, desprotegendo o poder de compra, o poder de aquisição e de receber tratamento. Então, realmente é bastante difícil. Particularmente, eu acredito que a mudança do setor depende exclusivamente do contratante, porque se você tem 70%, 80% do mercado, se você colocar as autogestões, que também são empresas, 80% do mercado, você muda o mercado da forma como você quer. Então, a empresa precisa estar mais atenta, não incentivar a judicialização. Na minha opinião, a judicialização é um ponto de iniquidade, porque o acesso à justiça não é igualitário pelo país. Por vezes, o gasto, se for necessário, se for muito necessário, ótimo, fez um bom emprego do dinheiro e salvou uma vida. Agora, se não for necessário, o impacto de uma pessoa, um indivíduo, vai atingir toda a coletividade. Então, criar centros de conversa dentro da empresa, centros de avaliação dentro da empresa, para saber se aquela prescrição é adequada, me parece fazer bastante sentido. Você bem colocou a questão da junta médica, da segunda opinião. A empresa deveria fomentar mais isso para ter uma certeza do que vem acontecendo, do que pode vir a acontecer, né? Em relação às prescrições. É pouco compreensivo que hoje em dia saia liminares ou haja incentivo a tecnologias que não foram avaliadas pela AMS, e até algumas que não sequer estão no país, foram sequer avaliadas pela Anvisa. Não me parece fazer nenhum sentido, porque uma tecnologia ela entra e fica disponível em 6 meses. Então, por que é que dá uma liminar? Por que é que se busca algo que sequer as autoridades sanitárias tiveram oportunidade de avaliar e dizer que aquela tecnologia verdadeiramente traz um benefício? Eu acredito que as empresas estão atentas e devem ficar cada vez mais atentas em relação a esse ponto, porque nesta velocidade, da forma como está sendo, deve ficar cada vez mais difícil pagar o plano de saúde, e no Brasil você tem uma enorme participação do subsídio empresarial. Perfeito. Isso, na verdade, é uma realidade mundial, né? Plano de saúde, seguro de saúde, foram as empresas que puxaram todo esse movimento aí no mundo. E Scarabel, puxando o que você falou, é interessante essa visão do Vale Saúde, né? Ou seja, eu desplugo do percentual do plano e dou um valor. Eu acho que é uma tendência. A gente está observando aí essa busca pelas empresas, e tem 47% das empresas que não entram no subsídio. E quando você vai perguntar o porquê, é porque ele não quer atrelar ao plano de saúde, porque ela não sabe se o reajuste vai ser 10, 20, 30 ou 40%. E aí sai do orçamento. Então, uma saída, às vezes, é colocar no valor e não, ó, a gente contribui com X reais e não com tantos por cento do plano de saúde. Eu acho que vai ser uma tendência do mercado. Mas do contexto que você colocou e essa dificuldade que as empresas estão tendo, assim, até de assimilar essas mudanças, né? É, e aí eu puxando para você, Mayara, chegou a hora da empresa virar
entender que o plano de saúde, a operadora de plano de saúde, ele tem que ficar, ter mais uma relação de parceria do que de simplesmente prestação e de contratação e de judicialização. Acho que o que o Scarabel colocou é muito isso. Acho que ele talvez vá ter que ter ter uma conversa diferente, mesmo tendo 70% do mercado, mas eu acho que talvez a relação vai ter que mudar um pouquinho daí daqui para frente. Talvez seja isso, Mayara? Sem dúvida, Ita. Eu acho que essa aproximação com as operadoras é de grande valor assim, nesse momento para as empresas. E, além disso, eu ainda colocaria que elas poderiam utilizar os recursos que já existem hoje no mercado. Por exemplo, a própria utilização dos agrupamentos de contratos, né? A própria contratação, tem aí a figura das administradoras para isso. Isto se ela quiser continuar falando de saúde somente olhando para o plano de saúde, mas com certeza é uma tendência que a gente tem visto dessas empresas acabarem ou migrando para outros serviços similares, né? Ou ainda subsidiando e dando essa autonomia para o colaborador dela, para que ele possa utilizar da forma que melhor lhe convenha. Né? Então, eu acredito que sim, que é uma saída para as empresas. Tá, então, o contexto, vamos lá, resumindo o que a gente está conversando aqui, o contexto mudou, né? É assim, mudou e potencializado pela pandemia, óbvio, mas talvez se não fosse pela pandemia, iria acontecer alguns, né, um pouco mais à frente, porque a sinistralidade oscilando, mas sempre tinha uma tendência de aumento. Eu acho que esse é um ponto importante. O Scarabel colocou um ponto importantíssimo. Aumentou a quantidade de beneficiários, mas não proporcionalmente à receita. Ou seja, está havendo um downgrade importante, né, no contexto. A gente conversou no outro volume do podcast, no outro caso, em que as empresas têm que entrar também ajudando a gestão de saúde corporativa. Mesmo pequenas, médias, sempre ela tem que ajudar. Ou seja, ela tem uma saúde ocupacional que ela pode utilizar, a estrutura para melhorar o atendimento, para melhorar, reduzir a sinistralidade, porque ela está otimizando os recursos. A gente está falando de otimização de recursos. A gente está falando aqui, foi tocado no assunto de que o comportamento da empresa ela tem que ser diferente com a operadora, que não adianta só judicializar, não adianta porque ela pode perder o contrato, ela pode ser rescindido o contrato, ela pode ter um aumento muito exagerado e que não é bom para ninguém, né? E aí, culminando nisso, o que é que a gente vai ver para o futuro, assim? O que é que vocês imaginam? E aí, Scarabel, passando também a bola para você, o que é que você imagina que pode acontecer? Não é fazendo futurologia, né? Porque você sabe que de saúde não é fácil, mas o que é que você imagina de tendência, ou seja, do aspecto jurídico, regulatório, né? Nesse ambiente que a gente está falando, é, a gente falou do que aconteceu, do que é que está acontecendo, mas como é que vai ser o comportamento que você imagina aí que o conselheiro teria que entender e ficar atento, quanto às empresas, quanto ao mercado, quanto às operadoras? O que é que você imagina? O mercado vai se consolidar, temos visto aí a consolidação, já vejo com muito mais constância prestador com operadora de saúde, e aqui prestador eu chamo de hospital, laboratório, operadora de saúde. Então, há uma verticalização, uma consolidação ou uma verticalização, vamos chamar orgânica, né? Onde você tem uma estrutura e o mesmo grupo tem hospitais, tem laboratório, tem operadora de saúde, ou virtual, né? Através de parceria, que eu chamo de virtual, né? Através de parceria você tem contratos e composições muito claras de produtos previamente desenhados com o hospital esse, com o laboratório, com a operadora de saúde, de tal sorte que possa a fazer frente a esses custos, esses aumentos constantes
dos custos, né? Seja em relação ao controle, ou seja por uma questão muito natural, né? Que é a saúde é um mercado de escala. Então, tamanho na saúde importa, né? Importa pela diluição de risco, importa pelo impacto do gasto e importa também pela aquisição, pelo consumo, pela aquisição. Então, esse é o primeiro ponto. A consolidação, para mim, me parece muito natural que isto ocorra. Nós teremos, então, no país, mega empresas, não teremos mais 670 operadores e nunca mais vamos chegar a 2.000 como havia há 25 anos atrás, né? Então, esse para mim é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, que é a regulação, uma regulamentação, ainda que mais branda, ainda que mais leve, dessas operações de cartão de desconto, de como é que chama? De clínicas que vêm se juntando e prestando um serviço para a sociedade. O terceiro aspecto também é que a regulação deve também se adaptar a esses novos modelos. Em alguma medida, haverá outros produtos dos quais vão olhar para a necessidade e o crescimento desse setor, né? Com aí esses produtos já com medições mais adequadas, né? Com mensuração de qualidade, com indicadores, com mensuração de desfechos, né? Com divulgações e mais divulgações para que o consumidor anseia pelo conhecimento, ele busca por esse conhecimento de qualidade. Hoje nós gastamos em torno de 300 bilhões de reais e simplesmente não se sabe o que de saúde, né, ele tem gerado. É um mercado bastante importante, muito relevante, quase 5, quase 6% do PIB brasileiro está na saúde suplementar, é gerado pela saúde suplementar, mas nós temos poucas informações, né? E pouca sinergia, né? E pouca interoperabilidade de dados. Essas informações precisam serem trocadas com mais frequência, que isso se torne uma informação adequada para o consumidor. Então, esses 3 pontos, na minha opinião, é o que eu posso prever de futuro. E o último e o quarto, e talvez o mais importante, é o pacto intergeracional, né? Nós estamos com a população envelhecendo, nós temos uma questão de uma epidemiologia do qual vamos ter um país de velhos já em 2030 e nós precisamos urgentemente adequar a regulação também a esta nova realidade. As 10 faixas etárias que foram definidas na regulação talvez, da forma como ela está posta, não responda mais a isso. E há também, desse conjunto todo, como existe uma incerteza, uma instabilidade dentro de um único ano, porque você imagina o seguinte, esta ausência de estabilidade, de previsibilidade, eu precifico o meu plano que eu vou pôr na prateleira para vender em janeiro e simplesmente em dezembro não consigo fazer frente aos custos, simplesmente porque eles são incertos, eles são imprecisos, né? Não há previsibilidade para isso. Então, a regulação também deve mudar sobre esse aspecto para trazer mais estabilidade ao mercado. Particularmente, eu entendo que é isso que toda empresa quer, né? É uma estabilidade do risco, uma estabilidade de saber quanto que eu vou pagar no começo do ano e quanto é que eu projeto que eu vou pagar, porque isso também tem que fazer parte, fazer cálculo, né, de quanto custa o meu produto também para ser comercializado. Perfeito, cara. Eu acho que você colocou um ponto importantíssimo aqui quando a gente está falando de conselho, né? É, saúde não é
é a atividade principal para a maioria das empresas, ou seja, eles se contrata um plano de saúde, faz uma saúde, é a parte de meio dentro do contexto. Então, no mínimo, ela precisa de previsibilidade. Você colocou aqui, reduzir o risco, né? É o papel do conselheiro, né? Perpetuidade e reduzir o risco. Então, são duas coisas que um contrato em que a gente não sabe se o reajuste vai ser 10, 20 ou 30, 40, ou se vai ser rescindido, não traz, né? Então, eu acho que você tocou aí num ponto importante em termos de futuro, perfeito. Eu acho que trazer o pacto intergeracional para o futuro, isso vai ter que ser rediscutido, porque não, a conta não fecha, literalmente, já não está fechando. É, e aí eu puxo numa dinâmica. A gente falou de todo esse contexto, da dificuldade e tudo mais, mas aí, Mayara, eu vou trazer esse assunto para você. A gente está falando que tem dificuldade das operadoras, estão fazendo downgrade, as empresas, tem que ter uma previsibilidade. E por que que é tão difícil uma empresa ainda fazer uma cotação, estabelecer um risco? Porque, em geral, você tem numa pequena ou média empresa uma tabela fixa, as operadoras têm até 29 tem um pool obrigatório pela ANS, é um reajuste, né, uniformizado, que tem que estar lá no site dela. Isso é um ponto importante para colocar aqui. A partir de 29 é facultada a operadora definir faixas de reajuste, certo? Em geral, até 99 para umas, até 199 para outras, mas a partir daí são cotações. E em geral, é isso que eu puxo assim. Se no mercado a gente vai ter concentração, como inclusive a gente conversou aqui em outro episódio desse webcast, desse videocast, e corroborando com a sua visão. Mas que a gente ainda tem pouco dinamismo, pode travar o mercado. E eu acho que esse dinamismo pode trazer pela migração de carteira, ou seja, cotações e tudo mais, ou seja, de você analisar outras saídas e da portabilidade que você colocou, né? Então, o Scarabel colocou aqui que o mecanismo é a portabilidade, que ainda é pouco usado, e a outra é da empresa procurar outras saídas, outras operadoras, outros produtos, como está acontecendo. Só que existe um dinamismo muito baixo, é o que a gente chama assim, o mercado de saúde é pouco líquido, né? Ele altera pouco, ele muda pouco, você pouco muda dos prestadores. Os prestadores estão reduzindo e é difícil de mudar. A portabilidade existe, mas existe pouco ainda, o percentual ainda é muito baixo. E aí, Mayara, como é que a empresa se comporta nesse momento? Ou seja, como é que ela tenta aumentar, pode utilizar da regulamentação para dar um dinamismo e ela conseguir saídas, né? Ou seja, ela recebeu a carta de cancelamento, como é que ela vai mudar? Ou ela recebeu uma carta de reajuste, como é que ela vai dar esse dinamismo? Às vezes recebe a carta de reajuste exatamente 30 dias antes. E ela não consegue cotar, contratar e fazer a migração da carteira. Então, como é que você vê que a regulamentação pode ajudar, o conhecimento dessa regulamentação, e como a empresa pode se portar nesse momento? Eu entendo que existem algumas iniciativas da própria agência, quando está fazendo a atualização das normas e tudo mais, ela abre consultas públicas, então eu acho que esse é um dos pontos, eu acho que as empresas devem participar, devem colocar as suas dores, que a gente sabe, a gente já conversou aqui, e muitos dos aspectos que nós conversamos se resumiria em assimetria de informação, né? Existem várias partes no mercado, mas as partes conhecem fragmentos daquela contratação, né? Não existe uma homogeneidade assim do entendimento. Então, esse seria o primeiro passo, participar ativamente, né? Essa é a minha visão. E aí, por outro lado, você falou um pouco sobre futuro, né, com o Dr. Rogério. Eu acredito que deve haver uma flexibilização das normas. O Dr. Rogério já colocou também que a agência pode acabar olhando para esses novos produtos, para essas uniões que estão acontecendo entre os players do mercado. Então, acredito nisso. E observar que, de fato, o perfil do consumidor mudou, né? Existem
existe essa questão das faixas etárias, mas também existe um outro consumidor que não se preocupava tanto com saúde antes, mas que agora, pós-pandemia, tem se preocupado mais com a parte de prevenção. Então, eu acho que as empresas podem atuar também nessas iniciativas dos programas de prevenções, talvez chamar a operadora para conversar e estruturar um programa de prevenção nesse sentido, ali voltado muitas vezes para. Vai depender do perfil da empresa, mas muitas vezes voltado para obesidade ou para atenção da parte de ginecologia, se for uma empresa que tem muitas mulheres. Enfim, então eu acho que esse conhecimento também da sua carteira, da sua população, é indispensável para as empresas. Então, acredito que esses são alguns caminhos. E, obviamente, procurar meios alternativos, né, à saúde suplementar também. Eu acho que a gente, em outro episódio, foi muito comentado, assim. A empresa tem que conhecer o problema de saúde dela, independente do porte, né? Se tem um problema, qual é o problema? Então, se conhecer é um ponto importantíssimo até para procurar a melhor solução, né? Qual é a operadora que se adequa melhor àquela situação, à abrangência, né? Às vezes não precisa de uma abrangência nacional para uma empresa que é local, né? Não precisa de um reembolso generalizado para uma empresa que consegue gerenciar. Inclusive, até quando a gente conversa aqui num episódio sobre gestão de saúde corporativa, um reembolso tem que ser utilizado como exceção. E às vezes é utilizado como regra. E você não tem como gerenciar saúde, nem sinistralidade, nem linha de cuidado, nem de saúde integral, nem de saúde corporativa se você faz uma lógica de reembolso aberto. Mas eu sei que o assunto de saúde, né, é bom, é complexo, né, é fragmentado. A gente fala, mas existe uma assimetria de informação tão grande que cada episódio a gente até brincou no outro que poderia ser de 1.000 horas cada episódio, que a gente ainda não esgotaria todo o assunto. Mas eu acho que a gente pontuou vários assuntos importantes: assimetria, judicialização, aumento do custo, fraude, né? E como é que o conselheiro pode movimentar nisso, entendendo a situação e apoiar. Aí a gente está falando, reforçando aqui, que mesmo do ponto de vista regulatório e jurídico, que foram os dois, né, os dois macro temas aqui colocados, reforça o posicionamento de que talvez o agente que vai ajudar a mudar todo o mercado é a própria empresa, porque é 70% do mercado. Ela tem que assumir isso, né? Eu acho que até o Scarabel colocou isso. Talvez ela vá ter que assumir o caráter de protagonista, porque é ela que paga a conta. Se 70% do mercado é pago por empresas ou através de empresas, talvez seja elas que têm que puxar isso aí. E aí, via entidades representativas, E aí é um dos motivos da gente estar fazendo esse videocast, da gente tentar melhorar, reduzir a assimetria de informação, como a Mayara colocou, para a gente consolidar ações que sejam mais uníssonas, né? Tem coisas que são bem polêmicas, mas tem coisas que são razoáveis, né? Judicialização está demais. Isso é uma coisa que é razoavelmente que está. E aí tem várias causas, né? Como a gente colocou que vai ter que ter um novo entendimento das empresas quanto aos contratos coletivos. Isso é outra coisa que é uníssona, que as fraudes devem ser combatidas por todo mundo, porque contamina todo o sistema, é ruim para todo mundo. Só quem ganha é o fraudador, né? Então, empresa ajudar as iniciativas das operadoras contra a fraude é muito acertado e que tem que ter, tem que ser, um ponto que tem que ser comprado pelo todo o sistema, né? Todos os agentes, todos os stakeholders do sistema têm que incentivar esse tipo de atitude. E aí, para finalizar, que a gente está chegando aqui nos minutos finais, Scarabel, eu queria que você pontuasse assim as suas conclusões aqui, do que é que você gostaria de que amanhã quem estivesse nos ouvindo pudesse pôr em prática aqui, de levar como conceito. É uma questão bastante importante que foi colocada aqui, e eu acho que é fundamental, que é a prevenção, né? Se você olhar pela perspectiva da saúde, né? Não da doença, mas da saúde, você só consegue saúde com
com prevenção. E 70% do mercado são empresas e o beneficiário é, por sua excelência, empregado dessas empresas. A atenção primária e a prevenção deveria começar dentro das empresas. É onde ele passa o maior tempo, né, da sua vida nas empresas. Esses, para mim, seria o excelente, o primeiro passo, aliás, o principal passo para que isto acontecesse. Até porque é um dever legal da empresa, é um dever da empresa cuidar da saúde do seu trabalhador. E um trabalhador doente, um trabalhador não cuidado, ele também não é produtivo, ou seja, existe um gasto ainda para colocar um outro trabalhador para fazer o trabalho daquele que, porventura, esteja afastado, porventura, esteja adoentado, né? Então, não faz para mim nenhum sentido que a empresa não invista fortemente no controle da saúde dos seus empregados. Eu quero só para relatar aqui uma coisa que aconteceu comigo pessoalmente, que foi na pandemia, né? Eu era presidente da ANS na pandemia, e quando explode a pandemia, a gente começa a conversar com todo mundo, né? Foi muito importante sobre esse aspecto, onde todos nós sentávamos à mesa para discutir as soluções que eram necessárias e na velocidade que era necessária na pandemia. E eu me lembro de estar conversando com um grande dirigente das empresas, e ele olhou para mim e falou assim: sabe o que aconteceu, Scarabel? Nós descobrimos os crônicos nas nossas empresas. Porque o que foi que aconteceu? Não sei se vocês se recordam, mas primeiro afastaram os idosos, depois as gestantes, depois quem tinha diabetes, depois quem tinha pressão alta. Nossa, e essa massa de gente ninguém sabia, né? As pessoas com saúde mental, né? Então, aquelas doenças silenciosas, as doenças que causam estigma, né? Estavam e estão ali presentes. Então, é possível, é necessário que as empresas assumam essa questão da prevenção, da atenção primária. Então, se você me perguntar o que é de futuro, para mim, futuro é isso. Conheço várias empresas que exercem muito bem essa questão. E uma outra questão que vem, quando as empresas assumem esse papel, elas também observam que o plano de saúde também tem suas limitações. Ainda que a cobertura seja muito ampla, ainda tem suas limitações, ainda é necessário contratar um especialista, uma plataforma, um outro agente que não regulado para auxiliar nisso. Então, o que eu poderia deixar aqui de mensagem e também aproveitar e agradecer aí a gentileza do convite, de poder participar de tão importante evento, tão importante conversa, de sugerir isso, né? Que haja um controle maior do beneficiário, que é o próprio empregado. Fazendo isso, acho que a gente já daria um enorme passo. Muitíssimo obrigado, Ítalo e Maiara, obrigado. Viu? Perfeito, Scarabel. E isso dá o gancho para outro episódio nosso, que é só desse, desse encontro com a CB Brasil, é, falando sobre política de saúde, né, corporativa aí com o Luiz e a Andrea. E Mayara, e você, como é que você concluiria aqui a sua fala? O que é que você gostaria de que amanhã um conselheiro começasse a aplicar e levasse como receita da nossa conversa? Bom, eu acredito, reforço aí ratifico tudo que o doutor Scarabel colocou, assim, acho que a prevenção, de fato, é o primeiro passo, acho que não precisa acontecer um outro evento, como foi a pandemia, para que esse conhecimento dos seus colaboradores aconteça, acho que as empresas precisam ser mais proativas nesse sentido, né? Já existem muitas empresas que têm essas iniciativas, mas eu acho que a gente pode alcançar uma parcela maior e os conselheiros podem atuar reforçando nesse sentido. E volto a dizer aqui sobre o conhecimento da norma em si, sobre o conhecimento do que a agência traz,
sobre o conhecimento daquilo que já está disponível. Inclusive, eu ia fazer uma sugestão, Ítalo, se puder deixar, não sei exatamente onde vai ficar disponível, não sei se é YouTube, mas a gente poderia colocar alguns links de direcionamento para que as empresas possam acessar, para que os conselheiros que assistirem possam acessar os indicadores das operadoras, enfim, esses dados que são públicos. Então é isso, assim, seria mais ou menos nesse sentido. Quero agradecer também a participação, foi bom estar aqui com vocês, doutor Rogério, doutor Ítalo, e é isso. Estamos essa hora da noite em casa, tem dessas, né? Meu cachorrinho aqui já não me deixa falar tanto, tá na hora de encerrar. Perfeito. Bom, Obrigada, pessoal. agradecer aqui pelo papo bom, profundo e descontraído, né? É sempre muito bom conversar com vocês. Eu acho que a gente tocou em alguns pontos que são importantes, como eu falei, um assunto complexo, mas sempre muito bom de se conversar. Sempre todo mundo tem seus causos também e o entendimento. Assim, eu acho que finalizando aqui a conversa é de que a gente tem que reduzir um pouco essa assimetria de informação, né? De que a gente é muito, muito complexo, muito difícil, mas a gente tem que conversar mais para entender melhor, entender que nem sempre a culpa está no outro lado, a gente tem que entender para compor. Eu acho que o mercado está se colocando isso. Eu vejo pelas falas de todos aqui dos 5 episódios. Acabam coincidindo muitas falas, coincidindo muitos assuntos, porque a gente sabe que o mercado de saúde acaba convergindo com os mesmos problemas. Então, agradecer novamente, Scarabel, Maiara, obrigado a vocês que estão nos ouvindo. Convido a ouvir e assistir os outros episódios, os outros 4 episódios, né? Pelos assuntos, pela temática de saúde corporativa, abordando todos os pontos aqui que os conselheiros, os gestores que precisam entender para gerenciar e para tomar as decisões em saúde corporativa. Um grande abraço.